Bom dia a todos e todas, tanto os irmãos e irmãs aqui da CEUC, da nossa comunidade de fé, e aqueles que têm nos assistido aí também pela internet. Muita saudade dos irmãos, alguns nós conseguimos visualizar na plataforma Zoom da célula que nós temos reunidos toda sexta-feira com os jovens, e uma vez ou outra aparece lá numa outra célula. Tive a oportunidade de rever os irmãos e através de ligações telefônicas, mas quero expressar que estou com muita saudade de todos e todas vocês. Bom, hoje eu quero começar uma série de mensagens sobre um tema muito importante, principalmente pelo contexto na qual estamos vivendo. Eu quero, a partir dessa mensagem, trabalhar uma minissérie, vou chamar de minissérie, sobre a teologia da criação. Por que isso? Infelizmente, esse assunto, a teologia da criação, ele sumiu dos púlpitos das nossas igrejas. Pastores e pastoras não refletem sobre esse assunto tão rico e fundamental para nós compreendermos a integridade das Escrituras. Então, eu convido você a acompanhar essa minissérie, deve ter assim umas 3 mensagens. Mas o que me levou a trabalhar esse tema? Bom, alguns fatores, alguns elementos me despertaram para trabalhar a teologia da criação. Bom, outro dia, conversando com um pastor, ele falou comigo, o coronavírus, o novo coronavírus foi criado num laboratório. Bom, daí passaram-se algumas semanas, veio eu ia dizer a minha mão, mas não foi, porque foi virtual, um livro de um pastor que eu tenho respeito por ele, um pastor do norte, mas não concordo com o que ele falou. Um e-book começou a viralizar, falando que o novo coronavírus era da parte divina, ou seja, que Deus mandou o coronavírus. Bom, e também uma outra ideia veio à minha cabeça, porque esse mês, comemoramos 5 anos de um escrito muito importante de cunho católico, mas que tenho muito apreço por ele, que é considerado um dos textos espetaculares escrito pelo Papa Francisco, que é a Laudato Si. Então, esses fatores, um pastor falando que o vírus foi criado num laboratório na China, outro falando que o vírus é um enviado de Deus, e também esse fator de ser comemorado, mais para frente eu vou explicar um pouco sobre essa expressão Laudato Si. Bom, mas o novo coronavírus, ele não foi criado no laboratório. O novo coronavírus, ele não é um tratamento divino, não tem nada disso. Como defende alguns teóricos da conspiração, com essa ideia aí de o vírus ser criado num laboratório. Eu não comungo dessas ideias. Bom, acho que a gente precisa saber um pouquinho das estatísticas. 60% das doenças infecciosas humanas e 75% das chamadas doenças infecciosas emergentes são zoonóticas. O que é isso? São doenças transmitidas através de animais. Essas doenças têm uma ligação do animal com o homem. Tanto ebola como gripe aviária, a chamada síndrome respiratória aguda, o Zika vírus e agora também o novo coronavírus. Meus irmãos e irmãs, o nosso ambiente, eu ia usar a expressão meio ambiente, mas eu aprendi com o teólogo Leonardo Boff, ele falou que a gente não deve falar meio ambiente, porque o ambiente inteiro. Mas o nosso meio ambiente, ele está passando por transformações. As mudanças ambientais induzidas pelo homem estão modificando a estrutura populacional dos animais selvagens e reduzindo a sua biodiversidade, ou seja, aonde eles moram. O que eu quero dizer com isso?
tanto o ebola, como essa gripe aviária, como o Zika vírus, o novo coronavírus, para mim isso é a natureza está em crise. Ou numa linguagem paulina, a natureza geme. Por isso nós precisamos resgatar o que eu estou chamando aqui da teologia da criação. Os irmãos e irmãs aqui da CIU que sabem que quando eu vou pregar, eu gosto sempre de começar as minhas mensagens com uma música. Como hoje nós estamos muito limitados, eu não vou cantar porque vai ser um desastre, mas eu quero fazer a leitura de uma música que tem tudo a ver com o que vamos falar nessa manhã de domingo, que é a música O Cio da Terra, do Milton Nascimento. Preste atenção nessa letra. Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão. Decepar a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel, afagar a terra, conhecer os desejos da terra, cio da terra, propícia estação e fecundar o chão. Essa canção ela explicita uma relação de reciprocidade entre o ser humano e a terra. A gente percebe isso nos verbos: receber, dar, adubar, respeitar o ciclo da terra. Então guarde essa poesia aí por alguns momentos, que mais durante a mensagem eu vou retornar a ela. Então vamos lá, a título assim de uma introdução. Se vocês leem atentamente a Bíblia, você vai perceber que a Bíblia ela termina e começa com a criação. A Bíblia ela inicia com as palavras: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. E ela termina também com as palavras de Apocalipse 21:21. Vi um novo céu e uma nova terra. E aqui começam alguns problemas. E o problema é que alguns cristãos parecem ter Bíblias que começam em Gênesis 3 e terminam em Apocalipse 20. Grande parte dos cristãos tiram das suas Bíblias o capítulo 1 do Gênesis e o capítulo 21 de Apocalipse. Ou seja, os cristãos eles sabem tudo sobre o pecado através da história da queda e sabem que Deus resolveu o pecado por meio de Cristo. Nós somos ensinados, catequizados desde sempre assim. As nossas evangelizações, a evangelização nossa começa com o capítulo 3 do Gênesis, com a queda. Então, para esse povo, a história da criação não passa de um pano de fundo para a história de salvação. Vou repetir. Para esses que leem somente a Bíblia de Gênesis 3 a Apocalipse 20, a história da criação não passa de um pano de fundo para a história da salvação. Para essa turma, o grande clímax, o ápice da Bíblia, diz respeito somente a ir para o céu depois que eles morrerem. Embora os últimos capítulos da Bíblia não digam coisa alguma sobre nós indo a algum lugar, mas prevê com avidez a vinda de Deus para cá. Então, uma Bíblia desprovida de seu começo e fim produz um conceito de missão fake, distorcido. Nós precisamos fugir desse reducionismo soteriológico. Salvar pessoas do pecado e do juízo é uma temática importante nas Escrituras, não estou negando isso. Mas essa não é a história toda, a história integral da Bíblia, e nem deve ser toda a história da nossa missão. Eu quero citar aqui um teólogo chamado Dave
Bucklers. Olha o que ele diz: redescobramos que o Evangelho, as boas novas, não começa com o nascimento de Jesus. Ele começa com a terra boa que Deus faz por meio de Jesus. Vamos novamente celebrar a realidade de que a criação, como todas as suas riquezas, é um maravilhoso presente de um Deus bondoso. Ou seja, ele está chamando a atenção que a nossa leitura bíblica tem que ser uma leitura integral. Não pode ser uma leitura reducionista. Então a história da Bíblia é que Deus criou o universo, ao invés de devastá-lo, de acabá-lo pelo mal, pelo pecado, como aconteceu, ele redime e restaura integralmente toda a criação. Então a história da Bíblia é que Deus criou o universo. E quando ele vê isso devastado pelo mal, pelo pecado, ele faz uma aliança, ele compromete-se em redimir e restaurar integralmente toda a criação. E como que ele fez isso? Ele cumpriu isso antecipadamente pela sua crucificação e ressurreição. Crucificação e ressurreição. Então, entre esses dois polos, a criação original e a nova criação, tem um meio aqui, que é o já e o ainda não. Então a Bíblia tem muito mais a dizer sobre a criação. Na verdade, a criação é um dos principais temas da teologia bíblica. Então, na mensagem de hoje, é só uma introdução, e eu quero pegar Gênesis 2, de 4 a 25, e dar algumas pinceladas, para nós entendermos que a vida humana e a criação, elas estão integradas. Ao analisarmos o relato da criação, que está contido lá em Gênesis capítulo 2, como eu disse, dos versos 4 a 25, nós percebemos que o ser humano, ele dispõe de uma responsabilidade e de uma missão diante da criação que foi instituída pelo próprio Criador. E que missão que é essa? É a missão de cultivar e guardar o jardim. E essa missão de cultivar e guardar o jardim só pode ser exercida mediante essa relação entre o ser humano que tinha sido recém-plasmado e o jardim criado. Precisa haver esse intercâmbio. Aí então nós encontramos no versículo 15 essa dimensão integradora entre o ser humano e o jardim, que foi constituída por Deus. Olha o que diz Gênesis capítulo 2, versículo 15. Deus colocou o homem no jardim do Éden. Deus colocou o homem no jardim do Éden. E é interessante que no versículo 7, nós lemos no texto bíblico que o ser humano ele é modelado a partir do pó. Eu trouxe uma massinha, porque quando eu leio a Bíblia, eu fico imaginando Deus manipulando o que talvez podia se chamasse de argila, da terra. A expressão no hebraico Adamá, uns traduzem por terra roxa, outros gostam da tradução a terra fértil, e Deus vai manipulando o pó do solo, a Adamá, no hebraico, ou poderíamos usar a expressão humus do latim e fazermos até o trocadilho, um humano humus, um humano que foi formado a partir do humus. É bonito esse texto poético, depois você pode ler no verso de número 7. Então, quando o ser humano se torna um ser vivente, imediatamente Deus planta um jardim no Éden. Com qual objetivo? Com o objetivo de ali colocar o ser humano
que ele havia modelado. Olha que lindo! Deus prepara um jardim para que esse homem possa morar. Eu gosto da fala do Ariovaldo Ramos, que ele fala que Deus nos criou como jardineiros, mas por causa da queda, hoje nós somos predadores. Então, após o detalhado relato dessa constituição desse jardim e depois de estabelecido os primeiros elementos de sobreviver nesse jardim, por exemplo, o verso de número 10 fala de água, o verso número 9 fala de árvores agradáveis e boas para comer. Eu fico imaginando os frutos nesse jardim, aquelas goiabas maravilhosas e outras frutas mais. Um lugar bonito, preparado para que a humanidade pudesse viver. E vai seguindo o relato do versículo do capítulo 2, o versículo 15, no qual Deus colocou o ser humano no jardim e apresentou a sua missão como fruto dessa integração. Olha que bonito! Aí nós notamos a intrínseca relação existente entre o ser humano e o jardim. Há um intercâmbio do ser humano com o jardim. Eu não estou lendo aqui os versos, mas eu gostaria que em casa você lesse, que eu estou tentando cumprir um objetivo dessa mensagem ser mais curta. Então, o homem, ele é pensado na perspectiva do jardim. O verso 5 diz assim: e não havia ser humano que cultivasse o solo. Se o homem é pensado na perspectiva do jardim, o jardim é pensado na perspectiva do homem, porque o versículo 8 diz: plantou um jardim e aí colocou o homem. Então a criação de um acontece na perspectiva do outro. E ambos se integram mutualmente. O ser humano ele é introduzido no jardim, passa a integrar esse jardim, participando dele, das suas relações, e é responsável por esse jardim. O verso 15 diz que nós devemos cultivar e guardar. E o que eu fico pensando é que Deus, Ele entregou para nós um planeta azul. E quando nós não cultivamos e não guardamos esse jardim, nós devolveremos para Ele um planeta cinza. Mesmo que no relato bíblico da criação, o ser humano e o jardim sejam concebidos em momentos distintos, desde o início permanece a expectativa da criação do outro e do momento dessa união, desse intercâmbio entre eles, dessa coexistência relacional. Ela é integradora. Um depende do outro. A existência de um depende do outro. Ser humano para o jardim, ser jardim para o ser humano. Então, assim, não podemos compreender a criação do ser humano separada das demais criaturas, mesmo que isso tenha ocorrido em tempos distintos. Um depende totalmente do outro. A humanidade é concebida junto com as demais criaturas, integrada e não separada. Ela não é superior e nem fora da criação. Nós somos feitos da mesma matéria. Confira na sua Bíblia, no capítulo 2, o verso 7 e o verso 19. Somos tanto o ser humano, como a criação, como os animais, somos feitos do pó, da Adamá. É muito bonito essa linguagem poética.
O relato bíblico da criação refuta, portanto, essa visão antropocêntrica em que as criaturas existem para a satisfação da humanidade, ou seja, que tudo foi criado para uso e fruto do ser humano, sendo este o Senhor da criação. Não é isso. Nós não estamos acima da criação. A relação de integridade entre o ser humano e o jardim é o que mantém a vida criada. Nessa relação, o jardim mantém o ser humano provendo alimento, comunidade, relação com Deus. E o ser humano mantém o jardim ao cultivá-lo e guardá-lo. Eles estão integrados, relacionam-se mutuamente, reciprocamente. Eles se mantêm, um mantém do outro. Deus cria o ser vivo humano e cria o ser vivo jardim. Porém, a manutenção da vida se dá na integridade da relação de ambos. Eu vou chamar isso de diaconia. Na diaconia entre a criação, homem e jardim. Nós precisamos resgatar essa diaconia e ela sumiu. A diaconia se manifesta como um serviço do cuidado realizado pelo homem em prol do jardim, mas também um serviço cuidadoso do jardim para com o Adão. Está vendo a troca? Então, nessa relação que o ser humano mantém-se como um ser vivente. Por isso nós precisamos resgatar a teologia chamada teologia da criação. E eu quero fazer a conclusão dessa fala. E como que eu concluo? O que conecta o homem ao jardim não é o pó do solo, ou seja, apenas os elementos químicos que compartilham, mas a dimensão da consciência da sua existência, a missão de cuidar e guardar, a missão de cuidar e guardar, ou seja, relações de vida. E é nessa íntima integridade, o bem do jardim e o bem do ser humano ao mesmo tempo, que nós precisamos focar, prestar atenção, porque o mal de um é o mal do outro. Então nós precisamos resgatar nos púlpitos das nossas igrejas essa chamada teologia da criação. Por quê? Porque o mandato de sujeitar e dominar de Gênesis 1:28 tem recebido mais recepção do que o binômio de 2:15, cuidar e guardar, cultivar e guardar. Mais do que nunca, nós precisamos potencializar Gênesis 2:15, cultivar e guardar, porque a terra está gemendo. E eu queria terminar essa introdução fazendo uma oração do Papa Francisco. O Papa Francisco, quando ele escreveu a Laudato Si, ele fez uma oração que foi publicada chamada Oração pela Nossa Terra. E eu gostaria de fazer essa oração do Papa Francisco, que diz assim: Deus onipotente, que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas, vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-vos de paz para que vivamos como irmãos e irmãs sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos dessa terra que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida para que protejamos o mundo e não o depredremos,
para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai-vos com apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensina-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estais conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na luta pela justiça, pelo amor e pela paz. Eu digo amém por essa oração do Papa Francisco. E assim eu termino essa introdução e, como eu disse lá no início, isso é uma introdução de uma série de talvez 2, 3 mensagens focando sobre a importância de resgatarmos a teologia da criação, principalmente nos dias que nós vivemos, onde a natureza está gemendo. Eu desejo a você um excelente domingo e uma boa semana no nome de Jesus. Um beijo.